falar um pouco hoje sobre o caráter. Nos últimos anos, a posição de caracterologia avançou de forma notável em relação às grandes dificuldades de princípios e métodos com que tropeçou em seus primórdios. Existe hoje conhecimento sobre caracterologias às quais é impossível fazer muitas objeções. Pela aplicação de métodos perfeitos, realizaram inúmeras pesquisas cujos resultados submetidos a um critério de realidade mostraram-se corretos. Nesta posição encontram-se pesquisas psicanalísticas, que está em condições de contribuir para a teoria de caráter, como alguns pontos de vista originais e fundamentais, a partir dos quais a investigação científica levará a novos conhecimentos. A teoria dos mecanismos inconscientes, que sob enfoque histórico, a compreensão dinâmica econômica do acontecimento psíquico, são os três elementos que capacitam plenamente a psicanálise para isso. Ao iniciar seus estudos, Freud ingressou principalmente pelos sintomas neuróticos, mas à medida que, graças à prática diária, foram aumentando seus conhecimentos, ele via com maior clareza que um sintoma neurótico pode ser muito mais bem interpretado conforme analisou Reich em Análise do Caráter, em 1933, compreendendo-se na linguagem popular, classificam as pessoas como duras, brandas, orgulhosas, que se autoestimam ou se autodepreciam, frias, calorosas, impulsivas, etc. A análise profunda desses traços pode mostrar que se trata apenas de formas diferentes do ego se proteger contra os perigos do mundo exterior e diante das exigências instintivas do id. Assim, a cortesia excessiva muitas vezes encobre uma quantidade de angústia, não por menor do que aquela manifestada em uma reação brusca, às vezes brutal. Ambas são reações do sentido distinto, tendentes a superar um estado de angústia. No plano genético, a formação do caráter é determinada pelo pacto das experiências vitais e das experiências derivadas da cultura sobre o temperamento. Pode-se afirmar que o ambiente nunca é o mesmo para os dois indivíduos, pois a diferença de constituição os faz enfrentar o âmbito em que vive de maneira mais ou menos diferente. É o que ocorre com as pessoas de uma mesma família que suportam no lar uma determinada situação, vivendo esse estímulo de maneira totalmente diferente, conforme o temperamento de cada um. Em um ambiente que aparentemente é igual para todos, cada um terá um tipo de reação que configurará em seu caráter. A psicanálise classifica os caráteres como passivo, feminino, histérico, obsessivo, fálico, narcisista, e revelando-se com isso que compreendeu a existência de diversos tipos reativos, mas o que interessou Reich foi o elemento constitutivo comum denominado formação do caráter, e todas as condições fundamentais que conduzem a uma diferenciação tão típica. Então aqui Reich traz a análise do caráter, né? Investigando através de Freud como se dá a formação do caráter, né? Que eles classificaram em histérico, passivo feminino, obsessivo, fálico, narcisistas. E o caráter é o que forma a pessoa, é o que forma a personalidade da pessoa, quem é que vai falar que a pessoa é, né? Se ela é uma pessoa mais simples, se é uma pessoa mais obsessiva, se é uma pessoa mais egoísta, se é uma pessoa mais compreensiva, se é uma pessoa mais paciente, se é uma pessoa mais estressada. É isso que faz a formação do caráter do ser humano. E falar do caráter do ser humano é falar sobre o próprio ser humano, como o ser humano reage a determinadas reações, né, do ambiente externo, como já disse aí. Isso é o caráter.